Passemos o nosso estudo. Lição número 2 da Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre de 2016. Nosso objetivo é o livro de Apocalipse e a lição número 2 trata a respeito das cartas. E o título é As Cartas às 7 Igrejas, envolvendo os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. O nosso texto áureo é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso comum em todas as cartas em Apocalipse. E foi citado como, por exemplo, Apocalipse 2, verso 29. A nossa leitura bíblica em Apocalipse é o capítulo 3, versos 14 a 22. Texto que estaremos lendo no momento em que formos considerar a carta em questão. E seguindo à frente, apresentamos o esboço da nossa lição, as cartas às 7 igrejas. É um padrão nosso na Escola Bíblica Dominical, temos sempre uma introdução em torno de 3 tópicos e depois uma conclusão. Esse é o nosso esboço. No caso nosso, a introdução. O primeiro tópico é a estrutura comum das cartas. Tópico 2, alguns detalhes nas cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. É todo o capítulo 2. E o tópico 3, alguns destaques nas cartas de Sardes ou a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É o capítulo 3. E, por fim, a nossa conclusão. Passando à introdução, temos o texto comum para todos nós e base, que diz assim, e acompanhamos esta leitura. Já vimos que o livro de Apocalipse foi originalmente escrito às 7 igrejas da província romana da Ásia, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na sua primeira visão, João viu o Senhor Jesus tanto estando entre os 7 castiçais de ouro, que são as igrejas, como tendo na sua destra as 7 estrelas, que são os anjos das igrejas. Isso quer dizer que ele está presente no meio das igrejas e também tem um controle e domínio total sobre aqueles que ele mesmo constitui como mensageiros das suas igrejas. Ainda o nosso texto de introdução, na sequência dos capítulos 2 e 3, veremos que, antes de desvendar os desígnios gerais de Deus, o Senhor Jesus dirige, através de João, uma mensagem particular a cada igreja, seus membros e seus líderes. É o que vamos passar a ver mais à frente. Na sequência nossa, o primeiro tópico, a estrutura comum das cartas. Para termos compreensão, precisamos estar lembrando disso. As cartas têm um padrão comum. As 7 cartas enviadas aos anjos das 7 igrejas. Assim, falando sobre a estrutura comum das cartas, entrando neste tópico, lendo o nosso texto de instrução,
A mensagem das cartas é primeiramente direcionada aos anjos, isto é, aos mensageiros das igrejas. Escreve ao anjo da igreja, que perante Deus são os primeiros responsáveis pela situação espiritual em que suas respectivas igrejas se encontram. Mas, como estas 7 igrejas representam a totalidade das igrejas, ou ainda a igreja de Deus em todos os tempos, até a volta de Cristo, assim cada uma destas cartas, e todas elas ao mesmo tempo, servem para a instrução de todos nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí é indistintamente. Uma carta, por essa expressão, dirigida a todos. Ainda, falando na estrutura comum das cartas, este tópico primeiro, nosso texto de instrução, apesar de características particulares de cada carta, todas elas apresentam uma estrutura comum, na qual podemos destacar basicamente 4 elementos. Primeiro, o Senhor Jesus se identifica por uma descrição simbólica, como o autor da carta. Segundo, apresenta a situação da igreja, apontando o que é aprovado por ele e ou o que ele reprova. 3. Ou terceiro, exorta ou corrige a igreja de acordo com a necessidade do caso. 4. Anuncia uma promessa de recompensa aos que vencerem. 4 partes. Jesus, o autor, depois Jesus faz uma análise da igreja, apresentando como ela se encontra diante dos seus olhos, ao seu ver, no que é aprovado, no que é reprovado. Vem a exortação ou correção, mas também vem depois a recompensa para os que forem vencedores. Voltando a esse assunto, a estrutura das cartas, as 4 partes, aí colocadas num quadro à parte, para melhor absorção e entendimento. O Senhor Jesus se identifica por uma descrição simbólica, como o autor da carta. Apresenta a situação da igreja, o que é aprovado ou que o agrada, o que é reprovável ou o que o desagrada. Exorta ou corrige a igreja, anuncia uma promessa de recompensa aos que vencerem. Aí está para nós assuntos doutrinários. Lendo estas cartas, podemos ver aquilo que devemos procurar fazer, manter, que é aquilo que agrada a Deus, e ao contrário, aquilo que desagrada, fugir, alterar o nosso comportamento, não fazendo isso que desagrada a Deus. Já é uma instrução de vida cristã para cada um de nós. Ainda mais um texto de instrução. Como esta sessão de Apocalipse já foi objeto de um estudo mais minucioso em ocasião anterior e recente, nesta oportunidade faremos apenas alguns destaques importantes em cada uma das 7 cartas, ou algo que de fato muitas vezes não é comum no entendimento, e procuramos colocar algo como instrução e padrão para entendimento entre nós. Dando sequência ao nosso estudo, as cartas às 7 igrejas, agora sim no tópico segundo, alguns destaques nas cartas a Éfeso, Esmirna,
Pérgamo e Tiatira, que é o nosso capítulo 2, que passamos a estudar agora. Lembremos do mapa mundi, do globo terrestre. Aí está o mundo numa visão de um ângulo, que na verdade é só uma parte de uma visão frontal acima da África, mas logo destaca para nós o mar Mediterrâneo, onde era o centro do mundo antigo, nas guerras, nos comércios e em tantas citações históricas. E aí, à direita, mais superior, no lado superior, a Ásia, em particular a região que hoje é chamada de Turquia, onde estão as 7 igrejas, ou melhor dizendo, onde estavam, naquele tempo passado, as 7 igrejas de nossa referência. Procurando ampliar esta visão, aí estão as 7 igrejas localizadas no tempo passado na Ásia. Observem a posição: mar Mediterrâneo, conhecido então como o Grande Mar. Mas nem sempre a citação de mar na Bíblia significa mar físico. Há a citação de mar como sendo multidão de povos também. Precisamos destacar quando é uma coisa, quando é outra. Na nossa sequência, no segundo tópico, a instrução que temos no nosso texto é a igreja de Éfeso. O Senhor chama a atenção para o esfriamento do amor para com Deus. Por outro lado, estavam em harmonia com Cristo, aborrecendo as obras dos nicolaítas, que Deus diz, as quais eu também aborreço, esses identificados pelo nome de algum homem, e não de Cristo Jesus. Colocamos isso em detalhes, lendo primeiramente o texto do capítulo 2, referente à igreja, ou a carta à igreja de Éfeso, ou melhor, ao anjo da igreja em Éfeso. Verso 1 do capítulo 2 e versos seguintes: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aí está o texto, que por si mesmo nos traz muitas mensagens de entendimento, porque a palavra é direta. Observe que qualidades muitas havia nesta igreja, muitas qualidades.
Mas uma coisa aborrecia o Senhor, ou o entristecia, ou deixava a igreja em prejuízo. Algo negativo, como o fato de ter deixado o primeiro amor. Verso 4: Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Observem, mas não é só isso. E um dos pontos principais é o amor. O amor para com Deus é algo que deve ser sempre guardado como prioritário. Aí as demais coisas, em particular o trabalho, serão bem aceitos. Mas imagina um trabalho para Deus sem amor. Parece que uma coisa nega a outra. Então não pode faltar o amor em tudo. E lembre-se da palavra de Paulo, quando disse, né? Eu poderia ter todas as coisas, mas não tendo amor, isso de nada vai. Consideremos este ponto. É o que nós destacamos, o esfriamento do amor. Mas outra coisa que normalmente é questionada por muitos é a respeito dos nicolaítas. Quando o Senhor diz no verso 6: Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Muita gente, estudiosos, procuram muito nas histórias antigas o que pode ser Nicolau e traz muitos estudos de Nicolau. Não quero desfazer desse estudo, mas uma coisa é certa: a nossa base sempre é as escrituras. Se a escritura não trouxe informação, o buscar informação fora já é um perigo, porque fora não existe, vamos dizer assim, a direção, a inspiração do Espírito Santo de Deus. Não podemos ter como verdade. Portanto, prime por isso. É melhor ter um entendimento básico pequeno do que trazer muitos dicionários bíblicos, trazendo muita coisa de nicolaítas, que afinal de contas, quem diz que é verdade? Não é uma palavra de Deus, é uma palavra de homens. Portanto, tenhamos cuidado. Então, as obras dos nicolaítas, em resumo, é justamente algo próprio de homens. Não podemos trocar a doutrina de Deus por uma doutrina de homens. Facilmente, muitos segmentos religiosos estão seguindo um pensamento humano e não estão seguindo a palavra de Deus. Então, basta isso. Temos que estar na palavra. É que Paulo disse aos Gálatas: se vier alguém trazendo outro evangelho, seja anátema. Não podemos seguir ninguém a não ser Cristo Jesus e as palavras das Sagradas Escrituras. Se tivesse alguma coisa na Bíblia falando dos nicolaítas, a gente ia explorar isso e trazer para cá, mas não tem nada, então fica só nisso. Algo diferente do evangelho de Cristo Jesus, próprio de algum homem, Nicolau, José, sem outra citação mais. Mas observe quantos segmentos existem seguindo a homens, que priorizam depois o ensino do homem e vão deixando de lado as Sagradas Escrituras. E aí é uma perda grande. Dando sequência ainda no segundo tópico, destaques nas cartas, agora o nosso texto de instrução a respeito de Esmirna. A igreja de Esmirna, o Senhor não faz correção em particular, mas lembra-os de que não deixariam de passar por tribulação, a qual poderia se estender por tempo indeterminado, 10 dias, aqui simbolizando multiplicidade de dias, muitos dias, e que poderia inclusive levar à morte de alguns, ser fiel até a morte. Mas a promessa deixada é de vitória total sobre a morte.
dar-te-ei a coroa da vida, e não receberá o dano da segunda morte, a morte eterna. Considerando o texto que temos na Bíblia, a Esmirna, verso 8 e versos seguintes, observemos nessa leitura que muita coisa é de entendimento fácil. E assim diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aí está o texto em si, observando os destaques. Igreja aprovada, tudo bem, só deve perseverar até a morte. A fidelidade a Deus, irmão, não livra de tribulação e problemas. Estamos atentos a isso. A palavra é ao contrário. Todo aquele que quiser seguir Cristo Jesus piamente, corretamente, padecerá perseguições. Jesus disse: se perseguiram a mim, no outro lugar disse: se comparar a vara verde, quanto mais será com respeito a nós, varas secas. Portanto, se fizeram isso ao Mestre e Senhor, o que não farão aos seus discípulos? Precisamos ter essa noção, que vivemos num tempo que muitos estão falando de um evangelho diferente, que se há dificuldade, se há falta de recursos, se não há riquezas, se há lutas, então há falta de fé. Precisamos ter cuidado. Não é assim que a palavra ensina. Portanto, igreja de Esmirna, uma maravilha, que bênção, que cada um de nós seja uma igreja de Esmirna. Agora tenha paciência, porque virão tribulações, mas por tempo determinado. A palavra de 10 dias, indeterminado, mas o tempo quer dizer que é por um tempo restrito, não é para sempre não, vai acabar logo. Só tenha paciência, vai passar, e ser fiel até a morte, porque a vida está garantida. Quem vencer na igreja de Esmirna receberá a coroa da vida. Observe que isso também, irmãos, é um prêmio que será para todos. É um prêmio para todos. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Só os destaques, num caso e no outro, que Jesus está fazendo. Mas muitas dessas recompensas, na verdade, são para todos. Não vai ter classes separadas lá no céu de prêmios, ou de coroas, ou de pedras preciosas na coroa. Nós seremos todos galardoados por Deus de uma forma maravilhosa. Ninguém vai ficar se sentindo a menos, e ninguém vai se sentir a mais. As coisas são perfeitas. Nesta carta, o detalhe: se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Irmãos, os verdadeiros fiéis muitas vezes são reputados por hereges, pelos que se dizem serem os certos. Estejam atentos a isso. No tempo de Jesus, todo o judaísmo, todos os sacerdotes, todos os principais, vamos dizer assim, do templo e do povo, perseguiam a Cristo Jesus e batiam no peito dizendo: nós somos seguidores de Moisés, temos o templo, temos isso, tem aquilo outro, e condenavam Jesus. Diziam-se judeus e não eram. Diziam-se filhos de Abraão, e Jesus disse:
não são filhos de Abraão. Então, portanto, nós vamos estar atentos, não vamos nos impactar e desanimar diante de perseguição para aqueles que se acham aprovados, quando nossa consciência e a nossa vida com Deus está direitinho. Consideremos isso. Muitos se dizendo de Deus e não são de Deus. Agravando mais, Jesus disse: são filhos do diabo. Se Jesus disse, então considere isso. E depois uma tribulação 10 dias, outra vez, é período curto, mas é uma multiplicidade de dias. Nos nossos tempos, se um fiel nosso for para a cadeia, toda a igreja deve excluí-lo. A tendência nossa é excluí-lo. Ninguém se dói por ele, nem considera que está preso numa injustiça e por causa do evangelho. Consideremos isso. É quando Paulo também chega, né? Ninguém se entristeça, ninguém recue pelo fato das minhas prisões, mas se for pela causa do Senhor. Então considere isso também, que hoje em dia existe uma forma de se aprovar ou ter comprovado quando alguém está aparentemente muito bem. Mas lembremos de Paulo, lembremos de Jesus também. Só que diante do juízo, nenhuma condenação pode haver. E se há um decreto, uma sentença contrária, é em injustiça. Portanto, entendamos esses pontos. A terceira igreja, ou a carta do terceiro anjo da terceira igreja, a igreja de Pérgamo. A nossa instrução continua dizendo: o Senhor recomenda a sua perseverança e fidelidade, mesmo estando num mundo onde Satanás domina, o trono de Satanás. Cito o caso particular de Antipas, uma testemunha que, como muitas outras, foi fiel até a morte. Muito bem, indo para o nosso texto, depois fazendo nossos destaques, verso 12 a 17 do capítulo 2, encontramos o texto que diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada. Da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aí está o texto em si, que traz muitas coisas para nós. Observem que muitos vão estar perguntando: onde é que é o trono de Satanás? Mas por favor, não coloque essa cidade ou aquela cidade, este país ou aquele país, que é o mundo todo. O mundo jaz no maligno. Precisamos entender isso. Todo mundo está debaixo da influência do mal. Jesus chamou o príncipe deste mundo, já está julgado. Então não é de uma cidade, não é de um país, é de um mundo inteiro.
onde Satanás tem enganado a muitos. Mas neste mundo devemos nós viver como essa igreja de Pérgamo, de forma correta. Mas cuidado, perseguições, lutas, e às vezes é necessário perder a própria vida por causa do evangelho, um testemunho da verdade, um testemunho de Cristo Jesus. Aí aparece para nós esse nome citado, Antipas. Quem é Antipas? Por toda a Bíblia não vamos achar. Vamos procurar livros da história, é a mesma coisa, trazendo para dentro da doutrina uma informação que não é inspirada, que não é bíblica. Preferimos sempre aconselhar, vamos estar dentro do texto, ou achamos na Bíblia ou não achamos. Se não achamos, fica no que tem, antigos, que significa alguém contrário àquele sistema que estava acontecendo no mundo, alguém que foi fiel testemunha e não temeu pelo jeito nem mesmo a morte, Portanto, se tudo for contrário, não tema a morte, mantenha a fidelidade. É que Pedro, João, Paulo sempre disseram que não temiam coisa alguma. O importante é dar o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. E era honra sofrer ou morrer por Cristo Jesus. Então tenhamos esta consciência para nós vivermos da mesma forma. Doutrina de Balaão já é conhecida. Muitos se dizem com autoridade suficiente para dizer, ensinar a igreja o que pode ou não pode, esquecendo o mandamento de Deus. E quantas vezes nós vemos pessoas dizendo, na minha igreja pode, o meu pastor permite. Olha, irmão, tem receio. E não devemos ser assim, é a palavra. Não podemos ser o Arão do início de carreira. O povo pediu e ele deu o ídolo. O que o povo quer, a gente concorda. Não, a gente tem que apresentar ao povo o que Deus quer, a palavra de Deus, querendo o povo ou não, ouvindo ou não ouvindo. Mas a palavra de Deus tem que ser aquela que deve ser pregada em todo o tempo. Então, cuidado de outras formas de Balaão, colocar as pessoas em situações de tropeço, dizendo que pode, não pode, um juízo próprio e não da palavra de Deus. Isso leva a erro. Ainda continuando, aqui volta o assunto dos nicolaítas, doutrina dos nicolaítas, ensino de homens e não ensino de Deus, um outro evangelho que não é de Cristo Jesus. Não precisamos estudar muito sobre nicolaítas, só entender isso. E observe na atualidade hoje, irmãos, quanto estão seguindo homens, os que aprovam qualquer coisa, levam as pessoas a participar de coisas que são erradas, ou aqueles que ensinam a doutrina do seu pensamento, do seu entendimento, e não as precisas palavras de Deus. Muitos perguntam sobre o maná escondido. Maná escondido, irmãos, é algo de excelente, da intimidade com Deus. Está claro? Lá no céu não vai ser muito escondido, não. Mas tudo que a gente vai comer é como se fosse excelente, algo super especial de Deus para com cada um de nós. Considere isso. Um novo nome, escrito numa pedra, o qual ninguém conhece. Irmãos, a nossa vida com Cristo é particular nossa, ninguém entra. Você pode contar o seu testemunho de vida para alguém, ele vai entender, mas não vai saborear como nós saboreamos. Então ele vai ver a pedrinha, vai ver o nome, mas não vai ter mais do que isso. Então o nosso particular íntimo, o nosso com Deus, continua individual. Você pode contar com todas as letras possíveis que no vocabulário celeste vai ter,
mas não é a mesma coisa viver ou ouvir daquilo que está sendo falado. Então, Deus está mostrando de uma grande intimidade nossa, individualmente, com Ele na eternidade. Continuemos. A igreja de Tiatira. Nosso texto de instrução continua: o Senhor reprova a tolerância com certa Jezabel, que amava o povo da adoração a Jeová, para se prostituir com Baal. Os filhos espirituais gerados a partir do falso ensinamento desta mulher não são reconhecidos por Deus e por isso morreriam. Então observe bem esse particular de Tiatira, Jezabel. Não é outra Jezabel, o modelo é Jezabel. Precisamos perceber isso. E o particular de Jezabel ensinava o povo e intrometia nas coisas de Deus, quando isso não era da competência dela. Ela ultrapassava o seu marido Acabe e avançava nas coisas religiosas que era próprio do sacerdote. Hoje existe isso também? Precisamos considerar isso. Passando ao nosso texto, que é do verso 18 a 29, a palavra diz ao quarto anjo da quarta igreja, Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei nua, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o verso 29 do nosso texto áudio. E observe, as igrejas, e não somente aquela igreja, onde mostra que tudo é para todos. Mas procuremos observar alguns pontos. Já temos falado um pouco de Jezabel. Vamos estar atentos. Na Bíblia, na história de Jezabel, percebemos muitos que talvez até conhecendo a verdade, mas se deixaram comprar por Jezabel. Eram daqueles que comiam à mesa de Jezabel. Muita gente, cuidado, está atrás de detalhes, favores, oportunidades, ganhos pelo Evangelho, não tendo cuidado do Evangelho.
do Evangelho. Isso é um perigo. Estão comendo na mesa de Jezabel. Não existe uma mulher, possivelmente, naquela igreja, não existiu, que comandava a igreja, mas o espírito de Jezabel, esse existia. Gente contrariando, estabelecendo coisas diferentes. Existem os que são constituídos por Deus, ninguém pode tomar para si essa honra senão o que é chamado por Deus. E Jezabel não queria saber se era de Levi, se não era de Levi. Ele queria saber quem obedecia a ela e favorecia a este, e os construía como sacerdotes. Mas o ensino não era bíblico, o ensino era de Baal, de idolatria. Observe a mesma semelhança hoje. Muita gente está seguindo um espírito de Jezabel, e sabendo ou não a verdade, não sendo chamados por Deus, mas estão aí como sendo aprovados e proclamando um ensino idolátrico no meio do povo de Deus. Numa situação difícil dessa, entretanto, a recomendação é: aos que não estão nisso, se guardem, porque os que seguirem a Jezabel, morte. É o nosso destaque. Os filhos espirituais gerados a partir do falso ensinamento dessa mulher não são reconhecidos por Deus, e por isso morreriam. Não se iludam, muitos criam instituições religiosas conforme o seu modo de pensar e acham que estão prosperando por causa de riqueza de números de fiéis que seguem aquele segmento religioso, e acham que com isso estão aprovados. Não. Ainda existe Josadak no meio do povo de Deus, e certamente um Jeú vai ser levantado, e o juízo de Deus certamente virá para Jezabel e todos os que são seus seguidores. Precisamos estar atentos a isso. Dando sequência ao nosso estudo, depois de falarmos dessas 4 igrejas no segundo tópico, o terceiro tópico é praticamente o mesmo tema, o mesmo título, alguns destaques nas cartas a Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É o capítulo 3 que vamos dar sequência agora. A instrução que temos para nós no texto diz assim: a igreja de Sardes, o Senhor apenas chama a exaltação para o seu grave estado espiritual. Estás morto, exortando o arrependimento e a vigilância. Contudo, ainda havia alguns fiéis, e a esses o Senhor conhecia e os preservaria para a vida eterna. Comigo andarão de branco. Fazendo o texto, a leitura do texto no capítulo 3 de Apocalipse, a respeito de Sardes, a palavra diz para nós: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes comigo, andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o nosso texto. Observe que o Senhor nos traz desta igreja o que poderia ter de bom nela. Só diz que está morto. Observe o perigo. Quem está morto não sabe que está morto. Se Deus não usar de misericórdia e mostrar isso, ele vai achar que está bem, quando na verdade não está bem. É uma coisa muito delicada. Morto. Misericórdia. Não sente nada, não percebe nada, não avalia nada, não discerne nada. Para ele está tudo certo. Nada está errado? Também acho que não. Então, precisamos ter mais atenção com isso. E pode ser muitos casos que nem se cita de alguma forma. Mas nós temos sempre, irmãos, a palavra de Deus, que é como um fiel da balança. Se a nossa vida está concernente a esta palavra, aí podemos ter alguma coisa de vida ainda. Mas se não tem nada, não combina nada, totalmente diferente, está morto. E só mesmo um milagre de Deus para retornar. Por isso o alerta é arrepender-se, ver como foi no passado, conferir no passado para ver se não mudou, porque tem recebido, mas não tem guardado, e é preciso lembrar do que recebeu e guardá-lo. É aquilo, voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, voltar à doutrina que aprendeu em Cristo Jesus. É a forma de sair da situação de morte. É o nosso destaque nesta carta. Dando prosseguimento, passando à igreja de Filadélfia, o Senhor não faz nenhuma repreensão, é provada no mundo, inclusive por aqueles que se dizem ser povo de Deus, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Tendo grande paciência e perseverança, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E a promessa correspondente é a de uma posição inabalável, ser coluna no templo do meu Deus e de reconhecimento diante de Deus. Considere estas palavras e lendo o texto do verso 7 a 13, assim encontramos nas Escrituras. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí está a recomendação da palavra dentro do nosso texto. Observe uma igreja aprovada, uma bênção,
não tinha muito de si mesmo, porque a palavra diz que tendo pouca força, mas guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Observa esse particular. Deus não está procurando super-heróis, mas aqueles que guardam a sua palavra. Esse que Deus quer. Os que não negam o seu nome, nem por prêmio de Jezabel, conforme nós vimos. Mas existem muitos que se aprovam a si mesmos, sinagoga de Satanás. Se dizem judeus, se dizem cristãos, se dizem aprovados, mas Deus está olhando e diz: não são, mentem. E um dia haverá a oportunidade de Deus mostrar que eles não estão aprovados. É como em Malaquias: vereis a diferença naquele dia do que serve a Deus e do que não o serve. Tanto para esta carta como na carta anterior tem aquele juízo, né? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, no teu nome, apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Então muitos se aprovam e condenam os pequenos. Cuidado, precisamos ter cuidado, julgar os pequeninos de Deus, os que têm prazer e amor à sua palavra. Esse é o destaque que nós apresentamos. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, e não tendo força, com pouca força. Na sequência, nós a igreja última, sétima, nosso texto de instrução diz: a igreja de Laodiceia, o Senhor reprova o seu amor pelo mundo, que a divide na lealdade para com Deus. Não és frio ou quente, mas ainda assim é amada por Cristo e exortada ao arrependimento. O texto é 14-22 e lemos e diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí está o nosso texto. Igreja de Laodiceia. Mais do que nunca, igreja que aprova a si mesmo. É um perigo, é um grande perigo. É algo que tem me falado comigo nesses últimos dias. Texto que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Tudo quanto dentre os homens é elevado, diante de Deus é abominação.
nação. Muita gente se gloriando de número de igrejas, de número de membros, da riqueza da sua igreja, os fiéis, da fama dos seus pastores. Meu Deus, tudo isso que para o homem é elevado, para Deus é abominação. E Lucas 16 também está escrito bem assim: vós sois os que justificais a vós mesmos, mas Deus conhece os vossos, de uma forma bem clara e direta, sem vírgula e sem exceções. Todo aquele que da casa de vossa mulher em casa com outra adultera, e aquele que casa com mulher que foi repudiada adultera também. Como isso está difícil hoje, muitos se justificando, dizendo está bem, é por causa disso que eu posso, por isso que eu fiz aquilo e não sei o que lá mais, mas tudo contra a palavra de Deus. Justifico a si mesmo. É um perigo. Mas lembremos desse destaque perigoso. A igreja de Laodiceia, o Senhor reprova o seu amor pelo mundo, que a divide na lealdade para com Deus. Não é frio ou quente. Palavra de Elias: até quando cochearás entre dois pensamentos? Uma palavra do povo: pé na igreja e pé no mundo. Mas a palavra de Tiago não deixa dúvida: adúlteros e adúlteras. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. Só nisso não. É para nós todos estarmos com muito cuidado, porque pode ser que em pouco ou não pouco muitos estejam sendo atraídos pelo mundo, e precisamos vigiar grandemente nisso. Em todas estas cartas, outra máxima comum, não esqueça, que mostra que a palavra de Deus para os anjos das 7 igrejas no final é para todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a todas as igrejas e em todo o tempo. Assim, na nossa continuidade, chegamos à conclusão: apenas uma orientação ou um fechamento. E o nosso texto de instrução diz: o Senhor nos repreende porque nos ama e nos trata de acordo com as nossas verdadeiras necessidades espirituais, ora nos exortando à perseverança, ora nos corrigindo para o arrependimento, ora nos incentivando e consolando por meio de suas gloriosas promessas. Atentemos bem a isso. Se lembrarmos da palavra que achamos em Lamentação e em Jó, é de que Deus continuamente fala a cada um de nós. Às vezes, ou de normalidade, Ele nos visita todas as noites. Quando nos cai o sono, Ele vem e faz a sua análise da nossa vida e escreve a sua instrução. Ou então, quando necessário, Ele põe no leito de enfermidade. Ali vai ter que escutar o tempo todo, porque não vai ir para lugar nenhum. E Deus fala. O que tem que falar, porque tem amado e não tem prazer na morte do ímpio, antes que todos se arrependam, se convertam e sejam salvos. Por isso, outra vez, o nosso alerta que tem que ficar conosco continuamente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou outra palavra: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E assim passamos pelo nosso esboço em todos os seus tópicos e também os seus subtópicos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.